Olá, bem-vindos a mais um webinar Cadmia. O meu nome é Fábio Lima, sou técnico especializado em SolidCAM na Cadmia. O tema do webinar de hoje é então programação de máquinas complexas e vou usar o modelo de uma máquina Bumotec. Para a agenda de hoje, vou-vos mostrar a criação e importação de sistemas de fixação de peça para o SolidCAM. Vou-vos dar também algumas dicas de programação. Vou-vos mostrar algumas MCOs específicas para este tipo de máquina e também vos mostrar um bocadinho daquilo que é a sincronização de canais. Então, sem mais demoras, vou passar para o SolidCAM e falar-vos um bocadinho sobre esta máquina, Bumotec. O modelo que estou a usar é o modelo S181 e esta máquina tem uma particularidade que é ela tem várias configurações de máquina aqui na estação número 2. Esta em particular, ela tem a capacidade de ter dois canais programáveis, sendo que o canal 1 pertence a este spindle, que tem um eixo B, que vos posso mostrar aqui, e o canal 2 destina-se a estas ferramentas que estão aqui por baixo do main spindle, que trabalham exclusivamente na estação 2. Okay? A estação 2 também tem um eixo E, um eixo rotativo, e o sistema de fixação aqui da estação número 2 é um conceito diferente, é um conceito de prensa. Ou seja, nós vamos fazer a transferência de peça através de uma prensa. Sai um bocadinho daquilo que é a normalidade de um torno fresa, que normalmente temos rotação na peça na estação número 2. Neste caso, nesta máquina, neste modelo, não temos rotação naquilo que é a estação número 2, porque estamos a trabalhar com uma prensa. Logo, o sangramento é feito não com um sangrador, a ferramenta a tornear, mas será feito através de uma serra ou de um disco, como podemos ver aqui, o que está montado aqui no spindle. Sendo que, então, a estação número 2 trabalha com um sistema de fixação através de prensa, nós podemos, por vezes, ter a necessidade de fazer maquinação dos nossos mordentes. E nesta máquina em particular, maioritariamente das vezes será necessário fazer essa maquinação. E, portanto, eu quero-vos começar por mostrar, então, como se processa a criação e a importação desses sistemas de fixação aqui para o SolidCAM. Prontos. Eu vou pegar num modelo básico, ok? Isto é um modelo básico. Isto serão então os mordentes que normalmente serão maquinados, mas vou-vos começar por mostrar como é que podemos importar este sistema de fixação para o SolidCAM. Depois vou-vos mostrar algumas dicas de como, através do mesmo modelo, fazemos então a modelação do mordente a maquinar e depois também a fazer a maquinação do mesmo. Tudo interligado. Portanto, eu já preparei aqui alguma geometria, nomeadamente a criação dos sistemas de coordenadas, que me ajudam naquilo que é a importação dos meus modelos. Portanto, eu tenho um sistema de coordenadas que lhe chamei prensa, que tem a orientação de montagem na máquina, ou seja, neste caso, ela vai montar assim na máquina. Portanto, o Z ficará neste sentido, no sentido desta face, e o eixo X ficará no sentido dos grampos ou dos mordentes. Este sistema de coordenadas que criamos na parte de baixo tem que ser criado em função da posição que eu quero montar na máquina, ou seja, seguindo aquilo que é a orientação da cinemática de máquina. Depois criei então um segundo sistema de coordenadas para fazer a exportação destes mordentes, destes grampos que estarão sempre montados nesta prensa e que são móveis. Esta é uma prensa autocentrante. E por último, criei também aqui um sistema de coordenadas dedicado aos mordentes que, na verdade, vão apertar a peça. Com base nisto, vou-vos mostrar então aqui um recurso muito interessante de importação de ferramentas e de importação de sistema de fixação. Portanto, eu vou criar uma nova tabela de assemblies, vou-lhe chamar, por exemplo,
webinar Bumotec, ok? E vou usar então aqui o recurso de importação através de um CAD. Para isso, e relembrando temas que foram abordados nos webinars anteriores, nós temos então que ter o modelo que pretendemos importar para o SolidCAM aberto no SolidWorks e seja a janela que esteja ativa. Portanto, eu vou usar então aqui o Import to Assembly from CAD. Ele lança este pop-up para garantir que realmente é este o modelo que queremos importar. E nós temos então aqui três possibilidades de importação: ferramentas de fresagem, ferramentas de tornear, e temos aqui um dedicado aos sistemas de fixação. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pedir ao SolidCAM para me criar a feature disso e ele já importou todos os modelos para cá. Agora eu posso usar aqui alguns recursos de forma a personalizar aquilo que foi importado. Portanto, eu quero que na minha base de baixo, eu quero dizer que o sistema de coordenadas de referência será então o que eu criei, com o nome de prensa, ok? E depois, relativamente aos mordentes, tudo isto serão mordentes, eu vou alterar a sua configuração para um prismático JO, ou seja, um mordente em todos, e vou reorganizar aqui a estrutura. Portanto, isto é um mordente que estará sempre lá montado, e eu quero combinar este mordente com o mordente que pertence a este conjunto. Portanto, será isto e este vem para fora. Portanto, tenho a minha prensa, tenho um mordente móvel e tenho um submordente, se quisermos chamar assim. E a mesma coisa acontece deste lado. Aquilo que eu vou fazer agora é indicar, mais uma vez, aquilo que são os meus sistemas de coordenadas para estes modelos. Portanto, nestes móveis eu quero chamá-los já, no mordente principal vou mudar o sistema de coordenadas e vou mudar também o sistema de coordenadas para o mordente que será personalizável, digamos assim. Eu chamei-lhe já modular. Por último, posso já também adicionar o meu part mounting, ok? Basicamente será a referência de montagem da minha peça no meu sistema de fixação. Com isto vou dar OK e já posso arrastar então aqui para o SolidCAM, ok? Já tenho o part mounting, já tem tudo. Eu vou começar por trabalhar mais um bocadinho aqui o meu sistema de fixação. Eu quero personalizar melhor onde é o meu part mounting, portanto, eu facilmente carrego aqui no campo e numa face onde pretendo mover o meu part mounting, ok? Portanto, quero que ele venha para aqui, quero que o meu X venha nesta direção, aliás, e quero que o meu Z seja nesta direção. Portanto, a peça que eu montar neste sistema de fixação terá como referência este sistema de coordenadas, ok? Depois, eu sei que estes mordentes têm que ter uma mobilidade. Portanto, o SolidCAM permite-me que nas minhas conexões, aliás, eu tenho dois joints e pretendo então dizer que estes joints, em vez de serem estáticos, que têm um movimento linear. E vou definir isso nos dois. Para isso, carrego o botão direito, Set, Join with Linear Axis. Portanto, os dois têm eixo linear agora. Mas tenho que indicar para que vetor ele se movimenta. Neste caso, eu quero que ele se movimente neste conjunto de mordentes, será movido em redor do Y, ou ao longo do Y, quero dizer, ok? Este no sentido positivo, e vou definir que este, através do Axis Data, o sentido negativo, ok? Um funciona para um lado, outro funciona para o outro. Contudo, estes dois movimentos, até este momento, são separados, ou seja, eles não estão a mover-se de forma combinada. Mas podemos fazer isso. Como é que fazemos isso? Se eu carregar novamente com o botão direito em qualquer um dos joints e tenho uma opção aqui que se chama Axis Control. Através da página da Axis Control, eu posso criar um eixo virtual em que esse eixo irá obedecer ao movimento do outro. Para isso, venho aqui ao Slave Axis, seleciono o eixo que está disponível,
Vou dar OK e se agora eu iniciar o movimento dos componentes, vamos verificar que os dois estão-se a mexer em conjunto. Eu acho que aqui defini alguma coisa mal neste axis data, exatamente, estava aqui definido como Y, eu quero que ele seja como X, eu quero que seja definido como Y. A partir de agora já ficará corretamente. Exatamente. Portanto, eu fiz uma combinação dos dois eixos e aquilo que eu tenho é, como resultado, uma prensa autocentrante. Ok? A partir deste momento, eu já posso usar este sistema de fixação para a minha programação. É desta forma que eu faço a importação. Contudo, nós temos também, e como eu disse anteriormente, esta máquina requer que muitas das vezes eu tenha que fazer a maquinação destes mordentes. Portanto, aquilo que eu vos vou mostrar agora é como é que eu, a partir de um só modelo ou de um só assembly no SolidWorks, eu consigo ter todos os meus mordentes, importá-los para o SolidCAM, mas também fazer a maquinação desses meus mordentes. Eu vou abrir aqui este subassembly, que basicamente é onde está definido os meus mordentes maquináveis, digamos assim. E se eu for aqui à área de configurações, eu tenho neste momento 3 configurações. Tenho a default, ok? Tenho uma configuração que já tem aqui a maquinação de uma peça. Neste caso, se eu vos mostrar, é aqui um implante, ok? Um implante dentário. Okay, onde fiz a maquinação. Tenho outra configuração, deixem-me só esconder aqui para não meter confusão, de outra peça, de outra maquinação de outra peça, ok? E aquilo que eu vos vou mostrar agora é para a peça que eu tenho lá no SolidCAM já programado, como é que eu vou criar então o sistema de fixação para essa mesma peça. Para isso eu vou então fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, vou criar uma nova configuração destes mordentes. Vou chamar, por exemplo, peça 3, ok? Vou criar aqui alguns mates para garantir que os meus mordentes ficam no sítio que eu pretendo. Portanto, eu quero que esta face seja coincidente com este plano. Quero que este plano seja coincidente com este. E quero que este plano seja coincidente também com estes. Prontos. Aquilo que eu vou fazer agora é importar então, ou inserir o componente da peça, o modelo 3D da peça que eu pretendo fazer a maquinação de, que será então esta, ok? Eu vou já orientá-la para a posição que eu pretendo, que será esta aqui, e agora vou criar então uns mates para posicionar a minha peça ou onde eu pretendo que ela aperte nos meus mordentes. Para isso vou criar então uns mates. E aquilo que eu vou dizer, por exemplo, vou fazer aqui um mate avançado de simetria. Vou dizer que vou usar este plano. Este plano basicamente está aqui ao centro destes mordentes, ok? E vou dizer que a simetria é entre estas duas faces. Portanto, já tenho o modelo aonde eu pretendo. Vou indicar agora, através de um mate standard, que pretendo que esta face fique, por exemplo, 2 mm de fora, ok? E por último, vou dizer que quero que a minha peça fique afastada daqui de cima também, por exemplo, 2 mm, ok? Será esta a posição da peça que eu pretendo, ok? Aquilo que eu vou fazer agora é então criar aqui um sketch. Vou converter este formato, que é o formato por onde eu vou prender a peça. E aquilo que eu vou fazer então é fazer um extrude cut, pode ser um through wall, e quero que seja só nestes dois componentes e posso propagar isto à feature, ok? Com isto, eu tenho então, se eu esconder aqui a peça, os meus mordentes com a maquinação ou com a geometria que eu pretendo maquinar de forma a agarrar a peça, ok? Eu vou gravar e vou regressar ao meu assembly principal, ok? E reparem que já tenho aqui a forma dos mordentes que eu pretendo maquinar.
Vou-vos mostrar então novamente, através agora visto que já importei a minha base da prensa, eu só preciso de importar agora os mordentes novos, ok? Portanto, eu vou criar uma nova tabela de componentes, neste caso. Vou chamar também, por exemplo, webinar Bumotec. Estou com o caps lock para ativo. Ok. E aquilo que eu vou fazer, novamente, fazer a importação através do modelo 3D. Vou pedir ao Solicam então para me criar como uma ficha de forma automática e vou eliminar tudo o que não me interessa. Só me interessam estes dois. Vou separá-los, vou defini-los como mordentes e vou dizer que o sistema de coordenadas de referência é o JO modular. Ok? Vou dar OK e com isto já posso, por exemplo, criar aqui uma pasta, um diretório, por exemplo, mordentes peça 3, ok? Vou arrastá-los para aqui e neste momento estes mordentes já estão guardados naquilo que é a minha tabela de componentes. O que é que eu posso fazer mais? Eu posso também importar para aqui, por exemplo, mordentes default. Eu não sei escrever bem, mas não interessa. Vou arrastá-los para aqui. Ok? E portanto, dentro da minha tabela de componentes, eu tenho os mordentes que já têm a forma para a peça não verter, e tenho aqui os mordentes default. Ok? A seguir vou-vos mostrar como é que eu defino na minha programação um sistema de fixação. Mas para já quero-vos mostrar primeiro como é que eu então faço a programação da maquinação destes mordentes. Eu vou iniciar então um novo projeto. Logicamente que vou usar a minha máquina Bumotec. Portanto, eu vou usar a minha máquina Bumotec, vou criar um zero. Eu já tenho particularmente um zero criado, um sistema de coordenadas criado. Portanto, eu vou utilizar aqui o método de selecionar um sistema de coordenadas e ele já fica na orientação que eu pretendo. Portanto, ele tem aqui que definir, neste caso, os meus targets serão só e apenas estes dois modelos. Ok. Do ponto de vista de stock, também não preciso de grande coisa. Vou literalmente dizer que são na mesma estes dois modelos. Poderia definir um modelo 3D destes com o excesso de material, mas acho que para a finalidade não é necessário. Aquilo que eu vou fazer, por exemplo, apesar de eu estar a usar estes dois mordentes, eu posso, na minha prensa 1, que eu vou dizer que a minha peça basicamente vai começar aqui, eu posso definir aqui um sistema de fixação, ok? Que eu posso importar. Reparem, eu vou importar, deixem-me sair, dizer que não tem nada. Eu vou importar o sistema de fixação que eu tinha, ou que eu acabei de importar, neste caso esta assemblagem. Vou montá-la aqui na minha prensa 1 e reparem que automaticamente ela foi para o sítio certo. Aquilo que eu vou fazer é exclusivamente remover estes dois JOs que não me interessam, ok? Porque para a finalidade que eu vou fazer, que é maquinar, eles já são aquilo que é o modelo que eu vou maquinar. Portanto, eu vou usar este sistema de fixação e reparem que tenho então basicamente os meus mordentes no sítio certo. Aquilo que eu vou fazer é garantir que está tudo ok, não está tudo no sítio certo. Como podemos ver, os mordentes ficaram na posição certa. E a partir de agora eu posso fazer a maquinação deste formato, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, vou pedir aqui para me mostrar novamente a peça. Deixa eu ver se eu a encontro. Ou
ou então posso avançar diretamente aqui. Eu vou fazer por exemplo, vamos imaginar que eu quero apenas e só fazer um perfil, eu vou fazer um profile, ok? Portanto, vou criar uma nova geometria, vou pedir vou fazer então aqui a seleção. Aqui vou mudar para point to point, novamente como curva. Quero ir até aqui, e agora novamente point to point, e vou fechar aqui a geometria. Pronto, ok. Só usei isto para não estar a fazer um sketch. Portanto, esta é a geometria que eu quero usar. Vou selecionar aqui uma ferramenta, por exemplo, uma fresa de 6. Se calhar vou metê-la um bocado mais de fora, ou não interessa. Para os fins de maquinação ou de webinar, vou usar conforme ela está. Vou dizer que quero, por exemplo, maquinar 10 mm, ok? Definir como hélice, lá. Prontos. O que é que acontece? Se eu fizer agora aqui então a simulação, vou verificar então que estou a maquinar aquilo que é o meu mordente. O que é que acontece agora? Eu agora tenho a programação, tenho este projeto dedicado exclusivamente a este mordente. A resposta é não. O que é que acontece? E é aquilo que é e que faz parte da integração. Como eu tenho configurações, eu agora posso vir então aqui ao meu SumbaSssembly e se carregar com o meu botão esquerdo do rato, fico com uma janela que me possibilita a definição ou a seleção da configuração que eu pretendo. Vamos imaginar que eu quero agora a configuração número 2. Reparem que atualizou-me automaticamente aqui a geometria. Aquilo que eu vou pedir para fazer é para checar a sincronização e sincronizar, coisa que ele fez, o que está a fazer. O único, se não é, a única coisa que eu tenho que realmente fazer é selecionar novamente a geometria, porque a geometria que eu criei no mordente anterior não é o mesmo que eu criei aqui. O que eu vou fazer é simplesmente criar então aqui uma seleção da geometria. Vou fazer novamente aqui um point para não estar a fazer um sketch, mas poderíamos, e se calhar o ideal era fazermos um sketch para ser mais fácil. Aquilo que eu vou fazer então é a seleção da minha geometria. Vou indicar, por exemplo, a profundidade. Vou usar a mesma ferramenta e reparem, com o mesmo projeto eu consigo ter as programações de qualquer mordente. Eu sei que vos mostrei isto neste exemplo em particular para uma máquina Bumotec, mas eu quero que vocês olhem para isto para qualquer tipo de máquina, seja ela uma máquina 3D, desde que eu crie este conceito de configurações, eu consigo para qualquer prensa, mesmo para as máquinas de cabeçote móvel, tornos fresa, onde se maquinam, ou às vezes temos que maquinar o formato da peça na pinça, nós podemos usar este conceito para qualquer tipo de topologia de sistema de fixação, ok? Não é para esta máquina exclusiva. Vocês podem usar este conceito, podem e devem, eu acho que é importante, acelera-vos muito aquilo que é o processo de programação, mas também mantém toda a informação conectada, ok? Portanto, eu já fiz, digamos que a maquinação dos meus mordentes e então quero efetivamente regressar à minha maquinação da peça em si. Vou-vos mostrar agora como então eu procedo à importação, neste caso para esta peça, do sistema de fixação. Portanto, eu venho aqui a vai zoom. Esta máquina possibilita-me ter uma prensa de cada lado, ok? Esqueci-me de referenciar isso ao bocado. Para vocês terem ideia, eu tenho aqui algumas pré-definidas. Eu posso ter 2 prensas em cada lado, o SolidCAM suporta isto sem problema nenhum, ok? Portanto, eu vou criar uma nova importação, ok? Aquilo que eu vou fazer então, talvez vou buscar o modelo, a assemblagem que eu fiz,
e reparem que ela está definida com o sistema de fixação com os grampos, aliás, standard, default, sem maquinação. Eu rapidamente vou importar então da minha tabela de componentes que eu criei, os mordentes então da peça 3. E vocês vão poder usar um recurso muito importante, muito interessante, onde eu facilmente substituo este mordente ou este modelo por este modelo. Para isso, seleciono o modelo que eu pretendo arrastar, carrego na tecla Alt do teclado de forma fixa e faço um drag and drop para o modelo que eu quero substituir, ok? E a mesma coisa vou fazer aqui para o Jó número 2. Reparem que automaticamente e de uma forma muito simples eu substituí estes mordentes. Aquilo que eu agora vou ter que ter em consideração é que o meu part mounting terá que se deslocar. Já não é este 103, será outro valor. Para isso, eu vou mudar aqui ou abrir novamente. Deixem-me abrir aqui novamente o modelo da minha prensa para tentar verificar qual é a distância que eu tenho daqui ao centro desta geometria. Se calhar vou fechar isto, peço desculpa. Deixa-me abrir o modelo mesmo em SolidWorks. Devia ter deixado aberto, mas não interessa. Pronto, eu vou usar aqui o Measure, quero medir daqui a aqui, portanto, ao valor que lá está eu tenho que tirar 9,56 mm. Muito bem. Vou regressar então aqui ao meu projeto e vou então definir aqui o meu sistema de fixação. Portanto, vou buscar aqui a minha prensa. Vou buscar novamente os meus mordentes. Podia ter gravado, mas esqueceu-me. Não tem problema. Vamos rapidamente fazer a substituição. Dos dois. E então eu tenho que retirar aqui menos 9,56. Ou seja, neste momento, a minha peça já irá se mover para a posição em questão, ok? Agora, interessa-me deixar então, por exemplo, 10 mm de fora, não tem problema. Posso então mudar aqui para 0 mm os meus mordentes. Ok? Já tenho a minha peça definida e é desta forma que nós importamos um sistema de fixação, fazemos a configuração dos mordentes, fazemos a importação para o SolidCAM, fazemos a maquinação desses meus mordentes, tudo num workflow que está todo ele conectado. Eu vou só fazer aqui o recálculo das operações que têm influência no sistema de fixação, porque nós mudamos aqui o nosso sistema de fixação. E em relação a esta máquina, eu quero-vos mostrar, e como eu vos disse inicialmente, penso eu que vos falei nisso, não falei, falo agora. Eu tenho aqui uma operação de 5 eixos, ok? Onde esta máquina possibilita-me isso. Posso mover a minha estação 2 e trabalhar com o meu spindle de cima nesta prensa, ok? Ou na outra, do outro lado, ok? Mas na estação 2 eu posso usar estas ferramentas como também posso usar esta. E, em particular, nesta máquina, eu posso usar o sistema rotativo sendo com o eixo B ou com o eixo E, ok? Eu é que decido. E quero-vos mostrar a facilidade que é no SolidCAM fazer essa alteração. Neste caso, o que é que eu vou fazer? E começo então por falar também das MCOs. Eu vou posicionar a minha máquina. Para quem não sabe, uma MCO é uma programação de movimento que não é de corte, ok?
Portanto, neste caso eu quero posicionar a minha estação 2 num determinado grau, numa determinada posição de máquina. Para isso tenho esta posição e esta MCO basicamente posiciona-me a minha estação 2 aqui, que é a posição onde realmente eu tenho que maquinar ou que tenho que estar para maquinar com o meu spindle superior e faço a rotação para um determinado grau, neste caso 90 graus, ok? Esta MCO está a fazer isto. A seguir, eu tenho então uma maquinação de 4 eixos contínuos, onde estou a usar, e se calhar até o ideal é mostrar em contexto de simulação de máquina, estou a usar o eixo B, ou seja, o eixo que está no spindle superior, para fazer a maquinação com o quarto eixo, neste caso. Só um momento enquanto isto abre. Portanto, vou mudar aqui para Move List. E então, o que é que acontece? Vou simular então o movimento da minha deslocação da máquina, ok? Consigo ver tudo a acontecer no SolidCAM. E nesta maquinação, então, eu estou a usar como eixo de rotação o eixo B, o eixo superior. Mas, e se por algum motivo, por fim de curso, por exemplo, esta máquina realmente nesta zona está a dar fim de curso, eu tenha que mudar para o meu eixo de rotação ser o eixo E, ou seja, o eixo rotativo da estação número 2. Muito fácil, muito simples. Eu tenho aqui a quando da minha seleção da ferramenta, eu posso fazer um output de acordo com duas submachines. Posso usar, e isto é personalizável, isto é testado na máquina, quando da implementação do pós-processador. Eu facilmente mudo, então aqui passo uma machine que usa o Z e o E, okay? Vou só calcular, só isto. Reparem que não mexi em geometria, não mudei ferramenta, não mudei zero, não mudei nada. Apenas mudei a minha submachine, ok? E aquilo que eu vou fazer, desculpa, tenho que ir aqui à minha sincronização de canais. Estou aqui com uma definição que deve estar incorreta. Pronto, agora já está. Se eu simular novamente esta operação, o resultado que eu pretendo é então, em vez de ser o eixo B a rodar, será o eixo E. Portanto, deixem-me pôr isto mais pequenino, um bocadinho, para ser perceptível. Novamente, a máquina vai se mover para aquela posição e o que acontece agora é que o meu eixo B fica estático e o eixo E é que passa a ser o eixo de rotação. Muito simples, muito fácil e super eficiente, sem precisarmos de definir geometrias auxiliares ou mudar o que é que seja, ok? Como eu disse também inicialmente, esta máquina, e eu tenho aqui a MCO de transferência de peça, ok? Ela não executa a transferência com sangramento normal, ok? Ela faz a transferência através de prensa, ok? Portanto, aquilo que acontece aqui é que todos estes parâmetros que eu tenho aqui são personalizáveis, ok? São ajustados àquilo que o cliente pretende. E é aqui que eu defino a posição onde eu quero basicamente sangrar e apertar. Esta MCO faz o pick-up, faz a transferência de peça, mas também faz o sangramento. E reparem que, com base naquilo que foi a minha definição do part mounting, o SolidCAM sabe a que posição tem que ir buscar a peça. Ok? Com isto, temos o processo de transferência executado. Temos também no final da maquinação do segundo lado, tem então também o expulsamento da peça. Depois de tudo programado, neste caso a peça já está, temos então, e como esta é uma máquina de 2 canais, temos que fazer a gestão dos 2 canais. Quero-vos mostrar também o quão simples é fazer essa mesma definição. Portanto, eu vou apagar tudo. Aquilo que eu vou dizer é então que no meu canal 2 a primeira operação será esta, ok? E a partir de agora vou organizar tudo o que eu pretendo maquinar. Portanto, vou arrastar tudo o que são estas operações cá para cima, ok? E vou dizer que
os dois canais vão começar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que estiver a fazer estas operações, irá estar a realizar nas ferramentas que estão por baixo do main spindle estas operações na estação número 2. Depois de realizada todas as operações no meu main spindle, venho então com o meu spindle superior à estação número 2. E é aquilo que nós vamos ver, ok? Eu vou fazer aqui a simulação, vou pôr a simular e vamos poder verificar essa sincronização. Portanto, de uma forma muito rápida e muito eficiente, eu consegui fazer a gestão daquilo que são as minhas operações que quero ou que pretendo trabalhar em simultâneo nesta máquina. Portanto, eu vou dar aqui play, vou pôr aqui se calhar um bocadinho maior, para que seja perceptível. Portanto, enquanto eu estou a maquinar aqui, eu estou a realizar as operações aqui no meu segundo lado, ok? Vou acelerar aqui um bocadinho. Com isso, consigo, com esta gestão, reparem que ela consegue inclusive fazer 4 eixos contínuos no segundo lado. Reparem agora que terminou as operações na minha estação número 2 e como eu disse que ela só avançará para esta posição quando terminar todas as operações aqui de cima, ela só fará exatamente isso, o que eu defini na minha sincronização de canais, ok? Portanto, eu até posso fazer aqui uma pausa e saltar já para essa parte. Vou acelerar aqui um bocadinho para não perdermos muito tempo. Mas basicamente vou saltar para a fase onde termina o último trabalho do spindle superior no meu main spindle e depois irá dar seguimento às maquinações ou à maquinação de 4 eixos contínuos que eu tenho que fazer com o meu spindle superior na minha estação número 2. Portanto, vou pôr aqui mais devagar um bocadinho. E reparem que então o meu spindle superior vem fazer a maquinação de 4 eixos aqui na prensa, ou aqui na peça. Em seguida faz o expulsamento da peça e a transferência, que vamos poder também visualizar. Portanto, se vocês repararem, se calhar foi muito rápido, eu vou replicar aqui passo a passo. Portanto, há um expulsamento da peça, toda a máquina se posiciona, é chamada então o disco que irá fazer o sangramento, ele faz um sangramento até metade, roda 180 graus, a prensa desloca-se para a posição de aperto, faz o sangramento do restante e há um deslocamento e está realizado aquilo que é o meu processo de transferência. Por último, quero-vos mostrar também aquilo que é o potencial, neste caso, dos pós-processadores no Solicam, até onde nós conseguimos ir. Aliás, conseguimos fazer muito mais que isso. Esta máquina tem um conceito de trabalho de criação de código G através de subprogramas. Portanto, aquilo que eu vou fazer é gerar o código G. Reparem que o meu Notepad não tem programa nenhum. Assim que terminar a criação deste código G, vamos poder observar que todas as maquinações foram criadas em subprograma, ok? Portanto, temos vários subprogramas a ser criados para cada operação. Isto demonstra também o potencial e a versatilidade do software. Reparem que ele criou então por ferramenta um subprograma, ok? Está a ser chamado então aqui no meu programa principal. Temos um programa, por exemplo, de medição automática das ferramentas, ou seja, antes de iniciar a maquinação, ele verifica se estas ferramentas estão medidas na sonda e se não tiverem, ele irá realizar primeiro uma medição. Temos um programa para definir as origens, ou seja, os zeros, um subprograma para a alimentação de barra, um subprograma, por exemplo, para a transferência de peça. Portanto, tudo isto a ser criado de forma automática, uma listagem de ferramentas, tudo isto a ser criado e personalizado à medida do cliente e à medida daquilo que é o conceito de trabalho da máquina.
Antes de finalizar o webinar, quero-vos mostrar um pequeno vídeo, neste caso da peça até que está o que usei aqui no meu webinar, e espero que gostem e espero que também percebam qual é o conceito de trabalho desta máquina. Ok, por hoje é tudo. Obrigado pela vossa presença. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, têm aqui os nossos e-mails à disposição. E não se esqueçam, acompanhem a Cádia nas redes sociais para ficar a par destes e de outros conteúdos e dos próximos webinars, obviamente. Obrigado e até à próxima.